ficou com a vitória foi o Cruzeiro, que abriu uma grande vantagem no confronto, vencendo o Galo por 2-0. Gols de Fabrício Bruno e Caio Jorge. O técnico Cuca tentou uma surpresa em cima da hora, lançou o Dudu, ex-Cruzeiro, de titular. O Dudu apareceu como titular no time do Galo, tentando um fato novo, o comandante atleticano. No primeiro tempo, Galo até teve domínio das ações, mas depois de um segundo tempo apagado, o Atlético foi engolido pelo Cruzeiro. Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o zagueiro Fabrício Bruno abriu o placar para o Cruzeiro. Fabrício Bruno conduziu a bola com liberdade. Volante Alexander do Galo ficou só observando e o Fabrício Bruno acertou um chutaço no ângulo do goleiro Everson, abrindo o placar para o Cruzeirão. 14 minutos depois, Fabrício Bruno apareceu de novo, dessa vez escorando a bola para o artilheiro Caio Jorge marcar. Única chance dele no jogo. Faça o K imediatamente. Gol de Caio Jorge, dando números finais à partida. Vamos reviver a emoção dos gols no Rádio Esportes. A alegria ao final do jogo com Oswaldo Reis do Piquitito. Os gols saíram no segundo tempo. Na voz dele, o narrador, o Caixa, a voz da massa, deu Cruzeiro e o Caixa conta a história pra você. Dominado agora pelo Wanderson, ele faz a abertura de bola na ponta direita. Fabrício Bruno subiu, vai bater dali pro gol. Caixa! 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 Do Cruzeiro, Fabrício Bruno subiu o zagueirão sozinho, ninguém chegou. Ele viu uma avenida aberta, mandou o sapato de fora da grande área. Ela foi no ângulo do Everson. Aos 4 minutos do segundo tempo, Fabrício Bruno, zagueiro. Ela na ponta esquerda vai tomando posição para fazer a cobrança de escanteio. A equipe do Cruzeiro vai ver a bola na grande área. Atenção, autorizar a cobrança na segunda trave. Empurra, a bola batida pro gol. Caixa! 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 Caio Jorge na grande área, na pequena área, sobrou para ele, artilheiro não perdoou. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Hulk fica bravo e chama a atenção de todo mundo. No escanteio a bola pipocou na grande área, sobrou para ele, mandou de perna direita. Caio Jorge, o artilheiro da 19, não perdoa. 2 para o Cruzeiro, 0 para o Atlético. É uma grande vitória, pode vibrar, nação celeste. É tão bom quando a gente vai à vida nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. O coração estrelado bate forte, bate com toda a emoção. Uma grande vitória, um golaço de Fabrício Bruno. E depois faz o K imediatamente, Caio Jorge, para decretar uma grande vitória aqui na Arena MRV. No jogo de ida, fase quarta de final, deu Cruzeiro, pode vibrar, nação celeste. Ô Piquitito, que alegria, hein, Pique? O poeta azul, após o jogo, feliz da vida com a grande vitória do Cruzeiro na Arena MRV. Fala aí, Piquitito. Foi enorme a vantagem técnica, de qualidade, de disposição em campo. O Leonardo Jardim arrebentou, montou o seu time no primeiro tempo, começou muito bem, desequilibrou o Atlético. Na etapa final, o gol do Fabrício, e aí o Cruzeiro comandou. Foi uma grande partida de um time que está melhor que o seu rival. Está melhor. E por isso abre um caminho mais imenso para chegar à fase semifinal. Tem o jogo da volta dia 11 de setembro às 7h30 no Mineirão. Esse é o time que está na boca do povo, na ponta da língua do torcedor cruzeirense. É Cássio, William, Fabrício, Vidalba,
Kaique, Romero, Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Wanderson e Caio Jorge. Esse é o time que vai receber o Atlético no dia 11 e com certeza vai confirmar a sua passagem para a fase semifinal. Partida ótima do Cruzeiro, resultado excelente. Parabéns ao torcedor que não veio, mas que foram milhares e milhões que nos acompanharam pela Rádio Itatiaia e que vibraram com essa vitória mais gigante do Cruzeiro aqui na Arena MRV. Vamos ouvir o Caixa, né? Mário Henrique Caixa, a voz da massa, na bronca. O Galo perdeu, hein, Mário? A sua análise da vitória do Cruzeiro na Arena MRV, Mário. O Atlético teve um início de jogo até razoável, né? Teve um início de jogo até razoável. Fez algumas aparições ali na grande área e, de novo, a bola não entrando, né? Algumas situações de erro de definição. Muitas vezes aqui pela esquerda o Atlético conseguia chegar. Começou entusiasmado também lá na direita o Coelho. Dava-nos a impressão, o Atlético, de que teríamos hoje uma partida melhor. Mas o gás do Atlético acaba cedo, né? O problema é esse. E depois o Atlético só tem uma jogada. Quando tem fôlego, ainda tenta alguma coisa, alguma triangulação. Mas depois é só chuveirinho na grande área. Aí você pega o cara que foi eleito o melhor do jogo, o Fabrício Bruno, não só pelo golaço, mas porque rebate bem de cabeça, o Vidalba também. É uma defesa bem postada, a defesa do Cruzeiro. E o Atlético não teve pelo alto nenhuma chance. E só tem essa jogada. O Rony entrou no segundo tempo, o Biel entrou, o Renier fez mais falta do que jogou bola. O Hulk hoje não apareceu. Essa é a grande verdade. E o Scarpa, que teve boa participação no primeiro tempo, também foi substituído no segundo tempo. O Franco, que eu não tiraria de jeito nenhum, também foi substituído. E o Atlético, por pouco, não tem coisa pior aqui, porque o Cruzeiro chegou a ter 2 ou 3 chances aqui no contra-ataque. Pra mim não acabou, né? Senão era só um jogo, né? Jogo de ida, ganhou 2-0, não precisa de volta. Não acabou. O Mineirão também é palco para o Atlético, né? Ali foram os grandes títulos da história do Atlético, foram ali. Torcida vai estar longe, mas vai, sem dúvida, estar com a gente também. Hoje tivemos um recorde de audiência e eu tenho certeza que esse time ainda vai lutar muito no dia 11, é o que eu espero. E eu justifico meu voto no Vitor Hugo, teve 16 ações defensivas do Atlético e para mim ele não teve culpa nos gols. Cruzeiro ganhou. Cruzeiro deu um importante passo rumo à classificação à semifinal. Tem o jogo da volta ainda no dia 11. Cruzeiro venceu 2-0 o jogo da ida. O zagueiro Fabrício Bruno marcou um golaço. Abrindo o caminho para a vitória do Cruzeiro. Ele foi escolhido o melhor em campo pela equipe da Itatiaia. Falou sobre a atuação do Cruzeiro e também do golaço. Mandou a bola na gaveta. Fala aí, Fabrício Bruno. Menos para fazer o nosso jogo, acho que sempre respeitando o adversário, mas tem uma característica de jogo que procuramos executar ela e graças a Deus fomos felizes. Fala do gol aí, Fabrício. O que você sentiu, o que você pensou desde o momento em que a bola chega em você ali? Foi muito tempo, né, cara? Mas ao mesmo tempo imagino que tenha sido um momento rápido na sua cabeça. Acho que sem dúvida nenhuma, né? Vi um clarão na minha frente e deu para dar uma arrancada boa. Quis sim chutar pro gol, mas eu não esperava que ia sair tão meio que de uma forma lenta a bola daquele jeito, mas o mais importante é que fiz o gol e que abriu o caminho da nossa vitória. Sua convocação ajuda a dar mais confiança, até para você poder arriscar um chute daquele? Cara, eu sempre fui um cara muito tranquilo, muito pé no chão, dentro de toda a minha carreira. Muita gente reclama dos meus posicionamentos, mas eu nunca vou esconder atrás de ninguém para se posicionar. Eu acho que a convocação é uma semana especial, é uma semana importante para mim, não só para mim, mas também pro Caio Jorge, que fez o gol. Sou grato a Deus pelas oportunidades, ao clube que sempre me estende a mão nos momentos que eu preciso para executar o meu futebol. Fico feliz pelo gol e pela convocação numa semana que acho que sem dúvida nenhuma vai ficar marcado para sempre na minha carreira. É o gol mais bonito da sua carreira? Talvez sim. Acho que de hoje, dos gols que eu tenho até hoje, acho que sem dúvida nenhuma é o mais bonito.
Um golaço do Fabrício Bruno. Já o Arana lamentou a derrota. O lateral esquerdo estava completou ontem 250 jogos com a camisa do Atlético. Conversei com o Arana após a partida, muito abatido, mas ainda acreditando na classificação. Arana. Tratando ainda de um clássico. E um mata-mata, né, numa Copa, é muito ruim, né, mas agradecer ao nosso torcedor pela linda festa. Infelizmente não correspondemos à altura, não demos a vitória, né, mas futebol tudo pode acontecer, ainda tem mais 90 minutos aí pela frente, né, e é isso, vamos ajustar o que tem que ajustar e porque justamente tem mais 90 minutos e a gente tem que acreditar. Uma data simbólica pra você, Arana, uma data importante, o clássico, você sabe, né? A gente, o tempo que você convive aqui, sabe do gosto que você tem por esse jogo, e fica ainda mais sentido. E qual o tamanho dessa diferença? Porque afinal de contas, apesar de não ter a história do gol fora, mas quão grande ficou a vantagem do Cruzeiro? Não, sim, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Mas quantas histórias aí tem no futebol, né? De remontadas, justamente, né, acho que, se eu não me engano, completei hoje 250 jogos, né, com a camisa do Galo. É um clube que abriu as portas para mim, sou muito grato, mas cabeça erguida, eu acredito que temos que recolher os cacos que quebraram e trabalhar durante esses dias aí que a gente tem para ir pro Mineirão e buscar a vitória e o resultado. Boa, Guilherme Arana, falando aqui no Rádio Esportes. Vamos ouvir também o Lucas Silva, o capitão do Cruzeiro, atingindo também marca expressiva. Doutor Eduardo Frois, lá no Madre Teresa, é fã do Lucas Silva. E ele fala desse bom resultado conquistado na Arena MRV, hein, capitão? Foi um grande jogo da nossa equipe. Acho que fizemos um jogo consistente do início ao fim. A nossa proposta era vir de conseguir uma vitória. Conseguimos. O primeiro passo demos aqui, importante para a nossa classificação. Com muita humildade, com muito pé no chão, a gente leva um bom resultado para decidir no Mineirão, diante da nossa torcida e na nossa casa. Que resposta que vocês, jogadores, podem dar para a maioria da turma que falava que o Cruzeiro caía de rendimento no segundo tempo e o Cruzeiro constrói a vitória nesse segundo tempo? O que dá para falar? Falar que a nossa equipe, cada vez mais, a gente trabalha para melhorar, a gente analisa todos os nossos jogos, as nossas performances, dentro de casa, fora de casa, e a gente sabia que a gente tinha que fazer um jogo consistente do início ao fim. Foi o que nós conseguimos e pudemos construir a nossa vitória no segundo tempo. Um clássico, normalmente, ele exige muito do psicológico, né? O desempenho do Cruzeiro hoje mostra que o mental dessa equipe está muito forte. Muito forte. Mentalmente a gente está muito preparado para o que deve pela frente. Nos encontramos bem nas duas competições que nós temos, Brasileiro, Copa do Brasil. O futebol brasileiro é assim, é altos e baixos o tempo inteiro. Tivemos aí, logo atrás, alguns empates, derrotas, mas isso não nos abalou. Lucas Silva, aqui na Itatiaia, meio-dia com mais 6 minutos. Pra gente fechar com os jogadores, ouvimos até aqui 2 cruzeirenses, um atleticano, pra ficar tudo igual e legal. Everson, o Barba, o goleiro atleticano, também conversei com ele após o jogo. E ele fala primeiro, Everson, onde você acha que o Galo pecou no jogo da noite de ontem na Arena MRV, amigo? Bom, a gente sabe onde a gente pecou, a gente já conversou no vestiário. Óbvio que no primeiro gol, que acaba comprometendo muito o jogo, o zagueiro deles tem muito campo, consegue entrar dentro do nosso campo e tem tempo para poder finalizar, é muito feliz na finalização. É o gol que acabou comprometendo, depois um gol na bola parada, em menos de 20 minutos você acaba tomando 2 gols diante de um clássico tão gigante que é Atlético e Cruzeiro. Diante do seu torcedor, obviamente, isso nos atrapalha muito. Então é saber que a gente errou, temos mais de 2 semanas para que a gente possa trabalhar para voltar a enfrentar esse jogo diante do Mineirão, um estádio onde a gente conseguiu, e nos últimos 3 jogos a gente conseguiu 2 vezes um placar que nos credencia pelo menos brigar pelos pênaltis ainda nesse mata-mata.
Então é saber que vamos ter um jogo difícil, mas saber que a gente tem força de poder ir lá lutar e tentar reverter essa desvantagem. O Atlético ainda não teve uma grande sequência na temporada, uma sequência de bons jogos. A que se deve isso? Tem um bom elenco, né? Um bom time, mas ainda não teve uma sequência que enchesse o torcedor de confiança, até mesmo vocês, né? Seguidamente com grandes atuações, também vitórias. Sim, concordo. Apesar das fases que a gente passou de fase, a gente ganhou fora e acabou perdendo em casa. E nos acabou passando de fase, lógico que era o principal, era passar de fase, mas óbvio que a gente precisa melhorar, a gente precisa pegar uma sequência, nós já estamos no segundo semestre, jogos difíceis, vão ter jogos difíceis brasileiros, hoje, agora no brasileiro, toda a equipe tem sua pretensão dentro do campeonato, tem as copas onde a gente precisa reverter, temos um jogo difícil agora também na Sul-Americana contra a equipe do Bolívia, a gente sabe a dificuldade que é você jogar na altitude, então obviamente a gente precisa melhorar, porque a gente precisa voltar a fazer grandes jogos, principalmente nesse jogo diante do Cruzeiro, onde vai ser um jogo muito difícil, e a gente precisa vencer para que a gente possa classificar diante de um grande rival que a gente tem aqui no estado. Vamos ouvir os treinadores agora, começando por aquele que venceu o clássico, aliás, colocou o Cuca no bolso, né? Leonardo Jardim analisou a partida e o golaço do Fabrício Bruno. Fala aí, mister! Em relação ao jogo, eu acho que foi um bom clássico. Uma primeira parte mais equilibrada entre as duas equipas, à procura do gol, lado a lado. Uma segunda parte onde acredito que o Cruzeiro melhorou e conseguiu chegar à vantagem. E depois uma reação final do Atlético. E pronto, e estamos num intervalo de um jogo com uma vantagem, mas as coisas só se irão decidir no jogo em casa. Eu parabenizei o Fabrício pelo gol e disse-lhe ele, pronto, eu hoje eu tenho muitas coisas e ensino, mas deste não ensinei aquilo, foi talento individual dele fazer aquele bom remate. Pronto, em relação ao escanteio, ao segundo gol, vocês sabem que nós temos uma progressão muito grande naquilo que diz respeito às bolas paradas. O Cruzeiro era uma equipa que tinha muitas dificuldades nas bolas paradas, hoje em dia é mais competente em termos ofensivos, em termos defensivos também, devido ao trabalho desenvolvido pelos nossos técnicos, mas principalmente pelos jogadores. O técnico Leonardo Jardim também fala do segundo tempo do Cruzeiro, onde a equipe foi muito, mas muito superior ao rival dentro da partida, Jardim. Não, assim, nós tivemos como um plano de jogo alguma mobilidade dos nossos jogadores, sabíamos que o adversário é uma equipa que utiliza uma marcação muito individual e para fugirmos às marcações individuais temos de ter alguma mobilidade, troca de funções, entrada de lateral, baixa o extremo, troca de médio por médio, volante por médio. Nós procuramos esse tipo de situações no jogo, acho que os jogadores interpretaram muito bem. E pronto, e a segunda parte foi muito boa e às vezes isto também corta um pedacinho com aquela ideia, o Cruzeiro na segunda parte, baixa intensidade, o Cruzeiro na segunda parte não tem força. Não, às vezes o jogo é que dita aquilo que vai acontecer, a reação do adversário, não reação, é como a recuperação, nós recuperamos 3 dias, o adversário teve a felicidade de recuperar a equipa toda durante a semana, mas às vezes esses fatores não são decisivos e a minha experiência no futebol diz-me claro que os mídias e que os adeptos acham tudo isso, mas às vezes acaba por não ser decisivo num confronto porque cada jogo tem a sua história, este teve a sua história e agora vamos recuperar muito bem porque temos um jogo muito importante com o São Paulo. O Cruzeiro tem compromisso importante no fim de semana. Vamos ouvir o Cuca. Será que o Cuca vai continuar no Galo? O Cuca tá hospitalizado, hein? Cláudio Rezende já vai chegar com a informação. Cuca, a derrota para o Cruzeiro e a pergunta que todo atleticano se fez ontem na Arena MRV. Por que é que você tirou o Scarpa, que vinha muito bem no jogo naquele momento, hein, Cuca? O Scarpa saiu, que nós pusemos um armador em lugar dele que tem mais chegada na área. Ele estava muito fora da área. E a gente precisava ter uma companhia mais perto do Hulk e foi assim que nós vencemos o Bragantino, se não me engano, com a entrada do René. Então saiu um meio armador e entrou um ponta de lança. Não vejo nada de anormal nisso. E não vejo que o jogador estava tão bem na partida assim. Se tivesse tão bem, não tinha saído. Então é uma coisa muito lógica. O jogo, eu penso que o primeiro tempo nosso foi muito bom. Nós poderíamos ter saído na frente, criamos oportunidades para fazer o gol.
e pecamos mais uma vez nas finalizações, um jogo bastante intenso, muito corrido. Lá e cá, nós tivemos mais posse de bola no total, mais finalizações, mas não fomos efetivos e não fizemos o gol. E nesse tipo de jogo é o que faz a diferença. O Cruzeiro numa bola despretensiosa, muito despretensiosa, de fora da área, um gol atípico, né? De zagueiro, fez um golaço e aí muda todo o jogo, o contexto vira outro. Cuca também falando sobre o desempenho do time jogando em casa. Aliás, para o Cruzeiro, outra derrota na Arena MRV, Cuca. E em 5 jogos, são 4 derrotas que a gente tem em casa, né? Se a gente puser mais o jogo do Grêmio aí também. Então, o que acontecia no passado, ao contrário, que a gente era praticamente imbatível em casa, hoje a gente está muito atrás. Nisso não tem como você vir aqui e explicar o que é que está acontecendo. Tem que trabalhar para buscar soluções, né? Mais uma vez, a bola parada, a gente toma mais um gol igual ao que o gol que tomou do Grêmio. Não é por falta de treinamento. A gente tem que ser realista, a gente não está jogando o que pode. A gente pode jogar muito mais, tem jogadores importantíssimos que podem jogar muito mais e nós não estamos conseguindo tirar essa essência de cada um, né? Não é por falta de trabalho, não é por falta de dedicação também dos jogadores, simplesmente que não está acontecendo. Não tá, né, Cuca? Realmente não tá fluindo. E bora analisar o que rolou ontem na Arena MRV com as análises de Nath Fiuza e Alexandre Simões. Um primeiro tempo em que o Atlético foi muito forte, diria até dominante, mas no segundo tempo o Galo sucumbiu depois do gol, o golaço do Fabrício Bruno. Quer rever os lances? Vem pro YouTube com as imagens do Tadeu Scafuto, as imagens ontem na Arena MRV. Alexandre Simões, Nath Fiuza, muita cobrança pra cima do Cuca, que aliás está hospitalizado. Cláudio Rezende vai explicar já por que é que o Cuca foi parar no hospital. Vai explicar também se ele continua ou não no Galo. Mas Simões, você esteve ontem na Arena MRV, uma festa linda da torcida do Galo, terceiro maior público da história da Arena MRV, mas o Galo não aguentou. Cruzeiro ganhou, Simões, boa tarde. Boa tarde, Thiago, boa tarde, Nath, boa tarde quem acompanha a gente. Me lembrou muito, não só o Cuca como o time, né? Eu acho que assim, colocar só em cima do Cuca, a gente teve nos gols do Cruzeiro falhas de jogadores do Atlético, mas eu acho que tem 2 pontos assim que eu queria destacar. O primeiro deles é que o Cuca foi piorando o time dele à medida que ele ia mexendo, tá? Eu acho que e isso mostra muito bem o que é essa passagem do Cuca pelo Atlético. É uma passagem muito, mas muito ruim, realmente. A gente já tá aí chegando em setembro e o Atlético não consegue apresentar um futebol de bom nível. Agora, a outra coisa é que o Cuca na entrevista coletiva, claro que o resultado do jogo, toda a pressão, mas ele classificou o gol do Fabrício Bruno como uma jogada despretensiosa. O Fabrício Bruno não tinha pretensão de fazer o gol? Ele chutou pra acertar o sorveteiro? Eu acho... Olha aí a imagem pra você do YouTube. O Alexandre vai cercando o Alexander. Eu acho que ele olhou e falou assim, esse cintura dura aqui não vai arrumar nada. E foi deixando o Fabrício levar. Não pode. E aí o Fabrício foi muito feliz. Mas acertou esse, só vai acertar outro daqui 100 anos. Não interessa, né, filho? No clássico, o homem tem essa história. Eu acho que tem outra coisa. Isso aí acontece no futebol, tá? Porque o Atlético classificou contra o Flamengo com um gol muito mais anormal do que o do Fabrício Bruno. A saída de bola dentro da área, que o Coelho aproveitou a falha lá dos 2 zagueiros do Flamengo, pegou a bola no Rio, né? No gol no Rio. Se não fosse o gol no Rio, o Flamengo tinha vencido aqui 1-0 e tinha classificado. Agora, olha esse lance do gol do Caio Jorge, que é o principal atacante do futebol brasileiro na atualidade. Sozinho, são coisas que acontecem no futebol, acontece. Só que eu acho, né? E a gente, inclusive eu disse isso, né? Olha lá, um zagueiro empurrando o outro, trombando no outro. O Vitor Hugo trombou, acho que foi no Alan Franco, olha, dá um empurrão no cara e deixa o Caio Jorge sozinho. A gente falou muito antes do jogo, né, do equilíbrio. Eu mesmo disse que há uma década não tinha um clássico tão equilibrado. Isso em termos de valores individuais, né? Em termos de valores individuais. Mas eu acho que prevaleceu a lógica. O Leonardo Jardim é mais treinador do que o Cuca. O Cruzeiro é mais time do que o Atlético. E o Cruzeiro venceu. E eu acho que assim foi interessante, Thiago, que eu não percebi muito esforço do Cruzeiro. Você que estava na arena, não foi um jogo, principalmente no segundo tempo, o controle foi tão fácil.
A sensação que eu tive, e a Nath Fiuza comenta também, é de que o Cruzeiro falou o seguinte: olha, vamos deixar o Atlético ali, a hora que ele achar que dá, a gente arrebenta. E aí o Atlético achou no segundo tempo que dava depois do bom primeiro tempo, e o Cruzeiro foi lá e resolveu a parada. Exato, então quer dizer assim, eu acho que ficou escancarada a diferença entre os dois times. O Atlético tem ótimos valores, tem ótimos jogadores, mas de toda forma, do ponto de vista coletivo, do jogo tocado, do jogo pensado, do jogo de criação, de tarefa de cada jogador, né, o Thiago? Eu acho que ficou evidenciada como o trabalho do Leonardo Jardim é bom e como o time do Atlético é uma bagunça tão grande que o treinador, que tinha montado uma estratégia até interessante, né? O Cruzeiro tinha sofrido poucas vezes fora de casa, como sofreu no primeiro tempo na Arena MRV, mas eu acho que a bagunça é tão grande e o trabalho é tão ruim que à medida que o Cuca ia mexendo no time, ele ia piorando o time dele. E ele tirava jogador que estava jogando bem e deixava outros que estavam jogando, apresentando um futebol menor, um desempenho pior. Então, eu acho que o jogo de ontem, claro, não tem nada decidido, é clássico, está em aberto completamente. A gente já viu acontecer coisas muito mais difíceis do que o Atlético venceu o Cruzeiro por 2-0 no Mineirão, mas no primeiro capítulo desse mata-mata, o Cruzeiro mostrou que tem um time melhor, e aí a gente fala de coletivo, de produção tática, de jogo, melhor do que o do Atlético, e o Leonardo Jardim mostrou que faz um trabalho muito melhor do que o do Cuca. O Nath Fiuza, Cláudio Rezende tá chegando já com a informação da reunião na Arena MRV, se o Cuca vai continuar ou não, mas a pergunta que eu te faço é a seguinte: a explicação dele sobre a saída do Gustavo Scarpa te convenceu? E outra pergunta, é hora da ruptura do trabalho, tentar um fato novo, algo de diferente, para tentar criar uma chama pro jogo da volta, Nath? Boa tarde. Boa tarde, Thiago. Um abraço, viu? A você, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes, Alexandre Simões. Eu acho que o Cuca viu um jogo diferente, né, dos demais, assim, pelo que eu vi de repercussão na imprensa, repercussão também entre os torcedores. Ninguém estava achando que o Scarpa estava fazendo um jogo ruim. Acho que muito pelo contrário, ele fez um bom primeiro tempo, assim como todo o grupo do Atlético, que foi mais perigoso na primeira etapa, acho que esteve mais perto de fazer o seu gol, ainda que tenha sido um clássico equilibrado. Acho que a gente teve, de modo geral, um bom clássico com duas equipes ambiciosas. Ali no primeiro tempo o Cruzeiro teve mais dificuldade, aí no segundo tempo a força coletiva, o encaixe do Cruzeiro como time sobrou, né, naquela segunda etapa. E acho que o Cuca poderia ter feito as observações ali com o Scarpa, do que ele queria que o Scarpa fizesse, sem necessariamente ter trocado o jogador, porque o Scarpa é das peças mais importantes desse elenco do Galo, né? Então acho que o Cuca, concordo com o Simões, ele vai piorando o time à medida que ele vai mexendo, né? O Reinier entrou, fez mais faltas do que jogou bola, aí ele usa a justificativa de que, mas contra o Bragantino funcionou. O Cruzeiro não é o Bragantino, cada jogo tem uma história, cada adversário te impõe uma dificuldade, e obviamente o jogo de ontem tinha uma dificuldade muito maior do que tinha o jogo contra o Bragantino, basta olhar o que é o time do Cruzeiro. Me chamou muita atenção também a frase dele sobre essa questão do gol ser despretensioso, né? Porque não é despretensioso, é uma falha de marcação, é uma falha de cobertura, é um mérito do Cruzeiro de se movimentar, de arrastar a marcação, de abrir espaço para um elemento surpresa, né? Vir de trás para poder finalizar. Tem uma outra frase da coletiva do Cuca, e aí já caminhando para a segunda resposta para a segunda pergunta que você me fez. O Cuca fala assim: é muito evidente, né? Eles têm um encaixe muito maior, eles têm uma identidade muito maior. O Cuca deu o primeiro treino dele na cidade do Galo no dia 8 de janeiro. O Leonardo Jardim comandou o primeiro treino na Toca da Raposa no dia 10 de fevereiro. Ou seja, o Leonardo Jardim chegou depois e o Cuca admite na sua coletiva que o time do Cruzeiro tem um encaixe coletivo muito melhor do que o time dele. Ou seja, o trabalho do outro treinador é muito melhor, ainda que em menor tempo. É um mês só de diferença, o Atlético tem as suas dificuldades por estar envolvido em 3 competições, mas faz parte da vida, está classificado, foi avançando, tem que saber lidar com isso. Mas o próprio Cuca admite que ele não conseguiu dar um padrão, dar uma cara, dar uma identidade, fazer com que esse time tenha
tem uma forma de jogar, o que é muito ao contrário do Cruzeiro, né? Que jogou na Arena MRV, como joga dentro do Mineirão, em especial no segundo tempo, se impondo, adiantando as suas linhas, marcando pressão, mostrando a sua força. E aí, ao admitir que o seu time não tem padrão, que o seu time não tem encaixe coletivo e que ele não tem conseguido tirar mais dos seus atletas, eu acho que fica difícil acreditar que o Cuca vai conseguir fazer o Atlético chegar onde o Atlético quer chegar ainda nessa temporada. O placar de 2-0 e o futebol é muito imprevisível. É claro que o torcedor do Galo tem motivos para acreditar na remontada, na virada. O difícil é acreditar que o trabalho do Cuca vai evoluir o suficiente até o dia 11. Então eu acho que é por isso também que a maioria pensa que a ruptura agora seja o melhor caminho. Que o trabalho do Cuca vai evoluir, eu também não acredito, de verdade, Thiago. Agora, o problema é também quem vai vir, né? Porque os nomes no mercado não chamam muita atenção e o Atlético perdeu talvez a oportunidade aí de outros momentos de maior pausa para fazer essa troca no comando. Se o Vojvoda tivesse liberado, Nath, eu sou capaz de te garantir que o Cuca tinha sido demitido ontem na Arena MRV. Mas o Vojvoda... Mas o Vojvoda estava livre, né? O Vojvoda acertou há uma semana com o Santos, o ex-técnico do Fortaleza.